Oi gente, tudo bom? Esse é mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre como é porque o jogo, né, ultimamente eu tenho jogado ele e ele é maravilhoso, assim, ele é muito bom, que é Izoi, né, que é o The Sims da vida, né? Mas eu acho que ele, como eu não posso fazer comparação, porque eu nunca joguei The Sims, assim, né? Só via vídeo, né? Mas o Zoe, ele tá prometendo ser um jogo muito legal mesmo, de verdade. E eu não achei que ia gostar tanto quanto eu achei. É meu estilo também, né? Porque eu gosto muito de simulator, né? Essas coisas assim de construir casa, fazer visual e esse tipo de coisa, né? Barbie Girls aí, que vai ter. Estão reescrevendo o jogo, né? O título do vídeo é Como é Izoi, né? Izoi pode te ajudar a encontrar o seu propósito de vida. Um título muito louco, mas o mais legal do Izoi é que você pode escolher um trait, que é uma característica, né, no caso. E o legal é que dentro do jogo as traits são muito específicas. Então ela chega a ser, tipo, acho que eles fizeram um estudo bem legal, porque parece que misturaram vários sistemas e criaram, acho que quantos são? Ao todo tem 17 traits e é muito específico, muito mesmo. E ele sendo específico dessa maneira, isso pode ajudar muito, porque ele é específico de uma maneira que realmente tem alguns que são repetidos em alguns aspectos. Por exemplo, o sonhador individualista, ele tem as mesmas de criativo e que é único e criativo. Mas tem algumas diferenças bem interessantes, assim, que dá pra você ver uma coisa específica pra cada um. E o que chamou mais atenção pra mim foi o individualista, né? E a descrição dele é bem independente e bem não afetado pelo social, né? E pela visão das outras pessoas. E se concentra nos seus pensamentos pessoais. E fica imersivo em reflexão interior e exploração emocional. Tem um interesse em arte e ciências sociais, né? Criatividade é geralmente preenchida com coisas misteriosas, de lugares misteriosos, e tem um pouco interesse em comunicação com outras pessoas, com outros que não entendem, e aí pode aparecer uma pessoa reclusiva. Mas as características, gosta bastante de tempo sozinho, isso é uma coisa interessante, acho, e todos os Izois, eles têm uma característica que faz eles ficarem, porque enquanto você tá jogando, né, igual The Sims, eles ficam mudando de emoção. Durante o jogo, o individualista, ele fica desconfortável, assim, do nada. Eu nem sei do que é, ele só fica desconfortável. E aí depois eu fui pensar comigo mesmo, isso é uma coisa que, tipo, faz parte de característica muito, muito legal, como eles criaram, tipo, acho que juntaram vários sistemas e fizeram específico dessa maneira. Mas quando você começa a parar pra pensar, é uma coisa que a gente sente constantemente, né? Essa é uma característica porque, como individualista, né, com essas características, você se sente frequentemente desconfortável, mas não é porque a gente tem que se manter desconfortável pra gente buscar a transformação. Buscar porque, por exemplo, a coisa mais legal do individualista, a carta dele é borboletas. O meu totem é a da borboleta, né? E tem muita... remete a essa coisa de transformação. Então, se sentir desconfortável é a maneira que a gente... Não precisa necessariamente ser uma coisa ruim, mas é um modo de ir com as emoções e a continuar aprendendo a mudar, porque a gente não se mantém sempre estático no mesmo lugar. E essa é uma coisa que realmente aí você começa a pensar, por que eu me sinto dessa maneira? Por que isso me causa isso? E aí, por exemplo, também a sentimento de curiosidade fica mais tempo e não precisa de tanto socialidade, né? Que o jogo tem algumas características, tem algumas linhas de vida em que é focado em social. Eu ia ficar jogando o jogo com a cara assim, ó. Porque simplesmente não, mano, eu quero fazer outras coisas. E durante o jogo você percebe as coisas que você realmente quer fazer, né? E é muito engraçado, porque eu escolhi esse e escolhi
escolhi a vida de livre, né? A vida de libertadora. E essa e não foi nem porque eu olhei assim e falei, é esse mesmo. E aí eu vi embaixo que a carta, e ele, o individualista, ele parece que é só colocado nesse estilo de vida, e é o que chamou mais atenção. E ele fala que é sem restrição, né? E liberdade e autonomia, buscando criar o próprio caminho sem expectativas das outras pessoas e o social, né? E busca achar a verdadeira felicidade e satisfação com a linha caminho da liberdade. E é legal quando você for fazer, você faz assim. Por isso que eu não vou dar a descrição de todos, porque pode ser que você jogue o jogo e aí, assim, uma carta ou alguma das palavras chama muito a sua atenção. Vai naquele primeiro que chamou a atenção, porque uma coisa que ajuda bastante é você não pensar duas vezes. O momento que a gente começa a pensar, ficar pensando, é isso, mas é isso, não sei o que é aquilo. A primeira coisa que vier pra você, geralmente, é a correta. E aí você vê o símbolo, qual que é o símbolo que tá aparecendo na carta. E o legal mesmo do Zoe é que você pode escolher um caminho de vida, você não precisa ficar simplesmente nisso, você pode escolher um que vai aleatório, ele escolhe a vida dele. Mas eu acho que é interessante você tentar fazer com uma linha de vida, porque ele geralmente vai ter vontades, e eu acho que essas vontades, elas estão ligadas a essa linha de vida. E essas vontades, elas são hábitos que o Zoe vai ter durante o jogo. Se você tá completamente perdido de onde você tem que começar, vê o que as duas características que são o mais legal do Zoe é que ele é muito detalhado, mas ele é muito minimalista. Então você vai fazer duas escolhas, uma característica e uma linha de vida, e você vai ver que vai combinar uma coisa com a outra. Enquanto que você vai jogando, ele vai ter vontade de fazer algumas coisas. Vai percebendo essas coisas. São coisas que você faz no seu dia a dia, ou são coisas que você quer fazer, mas você não faz porque pipipi e popopó. Então, aí durante eu fui jogando, ele queria o tempo todo cantar. Eu falei, não, isso aqui sou eu. Jogar videogame, pintar e fazer yoga. Por exemplo, ele vai fazer uma coisa, eu não faço yoga. Eu nunca tentei, mas foi uma coisa que já me chamou a atenção no passado. Mas eu tenho, né, coisas ligadas ao físico, que é dança. Ele também teve algumas aspirações, algumas vontades de dança. Só que no Zoe, você não tem alguma coisa específica para subir de nível com dança. Então é mais uma coisa que ele sente vontade de fazer, e eu acho muito da hora isso também, é muito legal. Escrever no diário também, ir num parque de diversão. Além disso, você vê os lugares que ele gosta de ir, né, que ele quer ir. Às vezes ele quer no parque de diversão, quer ir no brinquedo. E até o mais legal de todos, né, que quando eu fui subindo, cheguei no nível máximo, eu consegui participar de uma competição de canto. Eu falei, louco, glória. Também outras coisas que não precisa ser tão um hábito, mas também uma coisa, mas é um hábito também, se encorajar, que muitas vezes ele queria se encorajar, né, falar boas palavras, passar tempo escutando música sozinho. Era coisas assim que ele queria fazer com ele, até com carta de tarô, ler carta de tarô. Eu falei assim, mano, não é possível. Eu falei, como assim? E aí, tipo, são coisas muito específicas que eu realmente faço no meu dia a dia. Então, tipo, eu acho que assim, eu não sei como, mas tem mais de 17 características que você pode escolher. São 16 linhas de caminhos de vida, né? 16 e 17 traits. É, tipo, muito específico, sabe? Tipo, como que 17? 15, na real. Eu falei, mano, que jogo é esse, entendeu? Ele com certeza não vai te ajudar em tudo, mas ele provavelmente vai te dar um insight muito louco, que ou você vai estar confirmando algumas coisas sobre o que você tá fazendo, ou ele vai te dar alguma luz
porque é simplesmente incrível. E aí também outras coisas legais, né? Que vai lançar, eu provavelmente não vou continuar jogando por enquanto, porque tem um monte de coisa pra lançar ainda. Por exemplo, eu cheguei numa parte em que eu preciso ir pra outro lugar e o jogo ainda não tem a possibilidade de você ir pra outras cidades. E só vai ter lá no final do ano. Então, infelizmente, não vou conseguir. Mas aí você pode pensar que outras coisas que pode fazer pra ficar mais real e que tá na linha ali dos 8 no momento. Aí provavelmente eu colocaria meditar, né? E ter mais um foco de linha em dança mesmo, porque ele realmente é só uma coisa que... E até o mais legal é as amizades que você consegue fazer no jogo. Eu comecei o jogo, já fiz uma amizade com o Shuene, que é a trade dele, isso que é muito legal. Você vai escolher ali É muito fácil, eu acho que ainda o sistema de relacionamento do jogo ainda precisa dar uma melhorada. Mas, por exemplo, o que bateu muito, né, não sei, porque passei a maior parte do jogo cuidando das coisas que ele realmente queria fazer, porque é a linha de caminho dele, e eu acho isso maravilhoso de verdade. Só que a trade do BFF dele é Dreamer, sonhador, e combina muito, porque ele é calmo, tranquilo, né, que é as características mais importantes do sonhador, né. E, né, da coisa que eu tinha falado antes, é que ele passa muito tempo desconfortável. Não é porque a gente não quer mudar, é pelo, né, contrário, né, no caso. A gente, ser individualista não vai ficar preso numa imagem ou numa ideia de você mesmo. É um estudo constante. E o mais legal é que você vê os valores, né, aquilo que é mais importante pra você. Se você tá gostando do jogo, isso é um sinal muito bom. Agora, se você tá jogando e aí você tá jogando só por jogar, você não para ali pra dar olhar o... Não, é muito difícil a gente jogar só por jogar. Por isso que é muito interessante fazer às vezes a gente joga só por jogar. Não vou mentir, agora que eu paro pra pensar. Mas muitas das vezes as coisas que eu escolho assim são a dedo, são coisas que eu realmente sei que vai trazer alguma coisa pra mim. E geralmente às vezes nem eu tô jogando, né? Eu vejo ali porque tem alguma coisa naquele jogo que tem uma história muito legal. E aí eu acompanho. Tipo, cada uma das linhas tem uma ambição diferente. Isso aqui é muito loucura, cara. É muito loucura. Além das habilidades também. Procura ver também na hora quando você for escolher a vida, as habilidades. Porque são coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. São hábitos que você faz durante o jogo. Então, assim, esse é um jogo maravilhoso. Recomendo demais, não só né, para você criar ali o seu Zoe, ver e fazer comparações, mas também o ambiente dele, né? Ver o que você gosta de colocar no ambiente que ele passa, mais tempo, ou os lugares que ele gosta de ir também, né? Além de você escolher a cidade também. Eu escolhi ali no Bay, né? Eu esqueci o nome, que é perto do mar ali, e isso também é uma coisa meio simples, alguma coisa que a gente deixa passar, mas entre esses lugares foi o que eu realmente chama atenção, né? Que é mais magnético pra mim. E, tipo, enquanto eu tava jogando o jogo, gente, assim, é muito legal mesmo, porque além de ser uma coisa que eu sempre gostei, só que eu nunca joguei The Sims porque ele nunca realmente chamou minha atenção. Mas é uma coisa que tá ali entre as coisas que eu gosto, né? Que é simulador e tudo mais. Além do lugar que você escolhe pra morar, além dos lugares que você prefere ir. Tem alguns no mapa que eu não fui ainda, mas ele ficar perto da praia. Tem até cartomante, né? Que eu não consegui tirar a carta, não sei porquê. Mas eu fui. E aí vai pegando esses detalhezinhos. E se você não tá gostando do seu jogo, faz outro zoe. Faz outra coisa. Vê ali. Porque às vezes a gente escolhe as coisas que as outras pessoas querem que a gente escolha. Nem sempre essa é a vida que você quer pra você. Então. E num jogo você consegue ter essa perspectiva. Porque você tá só com você mesmo. E aí E aí você vê o quanto você gosta ou não do estilo de jogo que você tá tendo. Eu vou ficando por aqui, né? Esse daqui foi o meu insight do jogo. Basicamente é um vídeo diferente. Mas não, ele também é uma coisa ali pra
pra adicionar um a mais. Se inscreve, deixa um like. Qualquer coisa eu coloco outros jogos também que vai dessa linha, que busca, assim, abrir os olhos para aquilo que você deseja na sua vida, né? Porque é como um propósito, né? Mas o propósito, ele é feito de pequenas coisas que você faz no seu dia a dia. Então você tem que achar exatamente aquilo, não exatamente, mas coisas que vai fazer sentido para você e que você faz ali na hora e já fala, pô, valeu a pena, gastei meu tempo por uma coisa que realmente vale a pena. Então, tchau, gente, até a próxima.